noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo Caminhos de Amor e Paz. E mais uma segunda-feira para nós refletirmos sobre as verdades maiores que nos chegaram por esse enorme ser de luz que foi o Cristo Jesus, que esteve connosco há tanto tempo e que vem aqui comentadas por outro ser maravilhoso, que é o Chico Xavier, ditadas por Emmanuel no livro que nós temos vindo a seguir, Fonte Viva. Antes disso, deixem-me só pedir-vos desculpa, não foi possível estar convosco como a Suzy vos foi informando, e que eu muito agradeço, Suzy, estar convosco nem no sábado, nem no domingo, por questões técnicas, mas hoje já aqui estamos. De qualquer forma, ontem houve em vários trabalhos online, em várias conferências, de vária ordem, não só a nível de espiritualidade ou espirituais, vários problemas. Tivemos a frequência Schumann muito alta e deu cabo de muita coisa a nível de transmissões pela net ou por sistemas ligados à net. Não foi o nosso caso, nós tivemos mesmo problemas de conseguirmos ligar à net, mas de qualquer das maneiras fica esta informação se por acaso não a souberam. Agora, estamos bem? Vamos começar a fazer então estas nossas reflexões, este nosso Evangelho no Lar. E em Evangelho eu quero aqui desmistificar, porque veio-me essa questão, estava eu aqui a fazer a minha meditação. O Evangelho foi o nome dado a toda a coletânea transcrita pelos discípulos de Jesus, que ele não escreveu absolutamente nada, como sabemos, enquanto ele cá esteve. O Evangelho segundo o Espiritismo foi a coletânea das parábolas dos discípulos de Jesus, comentadas pela diferente espiritualidade que acompanhava o processo de Allan Kardec. As duas têm a ver com a passagem, com o conhecimento, com a evolução da luz que nos veio por esse mensageiro maravilhoso que foi o Cristo Jesus para toda a humanidade, para nosso bem. E aqui desmistificamos um bocadinho as palavras e os conceitos. Muitas outras religiões utilizam a mesma palavra, nós aqui mantemos o mais neutro possível, tentamos estar o mais alinhados com a espiritualidade e com a luz e com o amor possível. E, portanto, isto vem a propósito de algumas ligações que nós sabemos que são feitas e que não têm aqui embasamento, está bem? Agora sim, vamos respirar profundamente. Eu sei que estas comunicações assim às vezes são impactantes, mas elas são necessárias serem feitas, porque nós estamos aqui numa escola que pretende ser neutra. E a espiritualidade, como nós sabemos, não tem qualquer tipo de vínculo ao lado mais A, B ou C, à religião mais A, B ou C, antes pelo contrário, a nenhuma delas. Porquê? Porque a humanidade utilizou erradamente o conceito da religação do ser humano ao espiritual, é isso que quer dizer religião, e tem utilizado este conceito que seria positivo, de abertura consciencial, de elevação de todos nós, para outros fins, e nomeadamente a fins bélicos, e continua a fazê-lo. E, portanto, nós, Caminhos de Amor e Paz, não queremos estar ligados a nada que tenha esse objetivo. Somos isto mesmo. Caminhos de Amor e Paz, um grupo de estudos sobre os princípios e as verdades das leis universais e cósmicas que nos foram trazidos da fonte criadora, que tudo criou, a que chamamos Deus, por esse enorme ser maravilhoso
e aqueles que o acompanharam, que se chama Jesus Cristo. E ficamos assim, tá bem? Não vamos avançar mais. Agora, vamos respirar profundamente, pacificar o nosso coração. Eu já sei que eu estou a sentir que já há aqui várias reações ao que podem haver. Cada um é livre de ter os seus pensamentos, as suas reações e pensar e dizer o que entender. É importante nós aqui dizermos aquilo que nós também entendemos, de acordo com a compreensão que temos. Agora, no agora, porque é importante nós estarmos sempre aqui no agora, está bem? E está tudo certo, está tudo certo. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, e o mais alto é a nossa fonte criadora, a que chamamos Deus, aos seres de luz que estão em vibrações elevadíssimas, aos nossos irmãos das estrelas, que nos acompanham neste período conturbado, mas benéfico para toda a humanidade, esta imensa libertação, a que chamamos transição, e eles estão com todos nós, muito perto de nós, e vamos agradecer tudo o que temos e tudo o que somos. Queridos e amados amigos de luz, paz e amor, a todos vós nós agradecemos aquilo que somos e aquilo que temos. Agradecemos todas as boas intuições e comunicações, toda a paz que sentimos no nosso coração, na nossa glândula timo, que chamamos de coração. Quer dizer, são coisas diferentes, nós estamos a falar de chakras. Agradecemos a paz interior e a paz que conseguimos expandir para fora de nós mesmos. E agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui, a colaborar com a luz e com o amor, com a paz maior. A aprender, a partilhar e a caminhar em conjunto com todos nós, encarnados e desencarnados, ou seja, matéria física e sem ela. Consideramos isso uma grande bênção. E vos pedimos que fiquem connosco no agora e que assim seja. Assim seja. Queridos companheiros, aqui vamos dar início com a nossa querida companheira Suzy. Suzy, muito bem-vinda. O tempo é teu agora. Boa noite, seja bem-vinda, Maria João, Obrigada, Suzy. para mais um Evangelho no É Lar. verdade, sim, senhora. E vamos então dar início à leitura do capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E esta leitura já foi feita em fevereiro, Foi, sim, mas senhor, por no alguma dia razão, 18. Exato, mas por alguma razão ela saiu outra vez. exatamente. Items 1, 2, 3, 4 e 5. Injúrias e violências, que é uma coisa que temos muito neste momento. Exato. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, pois que serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência. Por conseguinte, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes, raca,
entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor. E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda a palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Mas o que Jesus quis dizer com a palavra: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. Por essas palavras, ele quis dizer que, até agora, os bens da terra são monopolizados pelos violentos em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais, muitas vezes, falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houvesse transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Que assim seja. E assim seja, Suzy. É uma leitura maravilhosa e muito atual, como tu disseste, não é? Nós estamos aqui a viver os últimos tempos destas vibrações humanas, porque a Terra já não está nesta vibração já desde 2019, já está numa vibração de quinta dimensão, ou de mundo regenerado, se quisermos. Mas entre os humanos ainda estamos nesta fase de transição por pouco mais tempo, estamos mesmo no finalzinho, e vimos de facto a violência a andar por aí. Mas a violência depende também de nós, não é? Das nossas violências internas e da forma como nós as vivemos. De modo que eu acho esta leitura muitíssimo oportuna, porque nos vem dizer o que é que esse enorme ser maravilhoso que é Jesus nos veio aqui ensinar. E que nós, passado este tempo todo, ainda não aprendemos, não é? Ainda não aprendemos. Para comentar, e porque estas leituras abertas ao acaso, e nós sabemos que o acaso não existe, não é? A coincidência também não. Tudo tem uma planificação. A única coisa que nós não conseguimos é ver essa planificação ainda. Segundo nos dizem, nós vamos ver as coisas de outra forma, assim que houver então essa mesma transição. E para comentar, saiu-nos do livro A Fonte Viva, o capítulo 71, que está na página 157, 157, que se intitula Aproveita. E começa logo com uma frase de João, no capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, esse alguém é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E esta é uma frase simples de João, um ser enorme também, que nos leva a pensar exatamente no que nós vimos aqui, como é que nós estamos a amar-nos uns aos outros, não é? Nesta lei maior que é a lei do amor e da caridade que expressa no item 4 que foi lido pela Suzy. Como é que nós estamos lemos uma coisa, fazemos outra, estudamos uma coisa e na nossa vida diária acabamos por fazer outra,
porque nós estamos ainda com a nossa mente muito formatada e temos que começar rapidamente a desformatá-la. Então, para isso, Emmanuel diz-nos o seguinte: a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Nós estamos aqui em evolução, nós estamos aqui em crescimento, nós estamos aqui em aprendizagem. E nós temos que usar exatamente esse processo de crescimento, como aqui nos diz Emmanuel, para evoluirmos, para conseguirmos entender estes processos simples que Jesus nos vem ensinar, porque eles são simples, nós é que os complicamos com a nossa complexidade mental, que somos nós que decidimos ter, porque desde o momento em que nós tínhamos a coragem para dar o tal salto de fé, no sentido de pensar todas as coisas antes de fazer, ou se não conseguirmos logo a seguir a fazer e depois retificar dentro da medida do possível, não é? Porque as coisas estão tão interiorizadas que às vezes é difícil, então nós vamos começar a ver este mundo de outra maneira. E continua Emmanuel. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo. A expansão de ti mesmo é a expansão da nossa consciência, que nós aqui tanto temos falado. É a expansão da nossa alma. E por expansão entendemos o quê? A mudança vibracional em crescendo. Ou seja, à medida que vamos compreendendo que as lutas e as dificuldades são ensinamentos, são lições para nós mesmos, nós vamos deixando de as criticar, vamos deixando de reclamar, vamos deixando de nos considerar uns calimeros, usando aqui uma figura de um pintainho que andava sempre infeliz nos desenhos animados da minha infância, que se calhar não é da vossa, mas é da minha infância, que tinha uma casquinha de ovo na cabeça. E vamos começando a perceber que são benesses para nós entendermos as relações da ação e reação da vida em que estamos aqui a viver, não é? Desta vida, deste processo de crescimento, de aprendizagem que estamos a viver. Portanto, diz-nos Emmanuel, aprendamos para esclarecer, entesouremos dentro de nós para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre para além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. E estendendo a riqueza de que é portador, tem a ver exatamente com esta mudança vibracional que se faz automaticamente à medida que nós vamos compreendendo os diferentes processos onde estamos, à medida que nós vamos escolhendo a lei do amor, da caridade, a lei da neutralidade, a lei da humildade, no fundo tudo é composto pela lei do amor, nós vamos assim expandindo a nossa energia, expandindo a nossa consciência, a nossa aura, que é o nosso campo energético, também se vai expandindo e nós assim, como nos diz Emmanuel, vamos espalhando a riqueza de que somos portadores, que é a riqueza energética, a riqueza da luz, que vai contagiando todos à nossa volta. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao cor das alegrias que provoca. No ensinamento, ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive o progresso. Na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Portanto, não precisamos de fazer obras na ação, claro que sim, mas aqui o aproveito é nós usufruirmos do conhecimento para nós mesmos. Nós temos que trabalhar em nós mesmos e temos que assumir esta imensa liberdade de sermos luz, de sermos centelhas divinas, de sermos filhos da fonte criadora e mais, filhos da fonte criadora em ligação com todos nós, que era exatamente aquilo que nos dizia a leitura da Suzy. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos.
no concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Nós não podemos ficar felizes porque temos muito e vermos o mundo todo sem nada, não é? Uma consciência que já vibra um bocadinho mais, vai distribuindo, obviamente, nós sabemos que sim. Não distribuímos muito, distribuímos o que temos. Não temos para distribuir, distribuamos bons pensamentos e amor à nossa volta, que é essencial. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. E porquê que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus? Por tudo isto que Ele nos diz e por aquilo que nos dizia antes e que nós já falámos, porque nós nos pertencemos todos uns aos outros. Nós somos todos centelhas da mesma fonte, estamos todos ligados por energia, energeticamente uns aos outros. E à medida que nós vamos transmutando esta energia por pensamento e por ação, mas por pensamento, por sentimento e por palavra, se não pudermos mais, nós estamos a provocar nos outros exatamente a mesma reação em cadeia. E é exatamente essa reação em cadeia que vai propagando a luz. Onde há luz, não há trevas. E isto é tão simples de entender e ainda é mais simples de pôr em prática, assim nós, em nós mesmos, tenhamos a vontade de dizer e dar um basta nos comportamentos que são automáticos, para passarmos a ter comportamentos do agora, no agora, que é a única coisa que existe. Vocês sabem que eu sempre digo, o tempo não existe, portanto, no agora é a única coisa que tem impacto efetivo em nós e nos outros. Se buscas o Pai, que é fonte criadora de luz e amor, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque segundo a palavra iluminada do evangelista, neste caso João, se alguém te diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? E eu comento mais uma vez, porque todos somos um com a fonte criadora. Queridos companheiros, esta lição deveria ser lida, relida, refletida, estudada todos os dias, digo eu. O nosso tempo não nos deixa dizer muito mais, de modo que eu despeço-me já até à próxima sábado, se assim nos for possível, e passo a palavra um minuto à Suzy. Suzy, o teu comentário rápido. Não tens som, Suzy, não tens som. Esqueci-me de ligar o som. Vem muito a propósito com os tempos que nós vivemos, porque de facto eu